E aí pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui no canal. Sou o professor Tiago e nessa videoaula vamos estudar a mudança de fase e estado físico da matéria. Então vamos lá, vamos ver aí os estados físicos da matéria. Olha aí, a matéria pode ser definida de maneira bem simplificada como sendo tudo aquilo que tem massa e volume e ocupa lugar no espaço, né? Que a gente já sabe aí desde criança. Então, portanto, a matéria é constituída de minúsculas partículas, que podem ser átomos, moléculas, íons e assim por diante. Então, de modo que, simplificadamente, o que diferencia um estado físico de outro é a organização dessas partículas, se elas estão mais próximas umas às outras ou mais afastadas, isto é, se estão mais agregadas ou menos agregadas. Por isso, os estados físicos podem ser corretamente chamados de estado de agregação. Então, o que difere um estado físico da matéria do outro é a maneira como essas partículas que constituem o corpo estão organizadas, né? Como foi dito aí, mais afastadas, menos afastadas, por aí vai. Então, vamos ver aí os três mais comuns. O primeiro deles aí é o estado sólido. Aí, nesse estado, as partículas estão bem próximas umas às outras, de modo que elas não se movimentam. Elas estão bem organizadas e, por isso, possuem forma e volume fixos e não podem sofrer compressão. Então, guarda aí, no estado sólido, o corpo possui forma e volume fixo e eles não sofrem compressão. E o exemplo da figurinha aí são os cubinhos de gelo, certo? Já o outro estado aí é o estado líquido. Nesse estado, as partículas possuem uma maior liberdade de movimentação que no estado sólido, pois elas estão um pouco mais afastadas umas das outras, havendo um certo espaço entre elas. E por essa razão, as substâncias líquidas, como por exemplo a água e da figura, possuem uma forma variável, adaptando-se ao recipiente que estão contidas. Porém, o líquido não pode ser comprimido, porque ele possui um volume constante. Então, a diferença do estado sólido para o líquido. No sólido, você possui forma e volume bem definido. No estado líquido, o líquido vai obter a forma do recipiente que o contém, porém, o volume dele é fixo, é constante. Já no estado gasoso, as partículas estão bem afastadas umas das outras e possuem uma grande liberdade de movimentação. Então, por isso, os gases e os vapores, como o vapor da água e da figurinha, não possuem forma e nem volume fixos. Então, eles vão se conformando-se de acordo com o recipiente e eles podem ser comprimidos. Então, do sólido, líquido e gasoso, o gasoso pode ser comprimido. Sólido e líquido, não. Certo? Agora, o que vem a ser as mudanças de fase? A gente aprendeu lá desde a época da creche, né? Então, a gente tem o estado sólido, o líquido e o gasoso. Então, o que diferencia um estado do outro? Aliás, perdão, como é que chama quando a gente passa de um estado para o outro? Então, na figurinha, do estado sólido para o líquido, a gente tem o que a gente chama de fusão. E do líquido para o gasoso, a vaporização. Do gasoso para o líquido, a condensação e do líquido para o sólido, a solidificação. Também existe o caso que você passa do estado sólido para o gasoso direto, sem passar pelo estado líquido, que no caso é a sublimação indireta, e do gasoso para o sólido, sem passar pelo estado líquido, é a sublimação inversa. E uma dica aí, do vaporização, ela pode ocorrer de três maneiras diferentes. A vaporização pode existir na forma da evaporação, que é a passagem lenta do estado líquido para o estado gasoso, no qual somente as moléculas mais energéticas do líquido adquirem energia suficiente para mudar de estado, como por exemplo as roupas secando estendidas no varal. Se a água precisa evaporar, se ela está pendurada ali no varal, como é que ela atinge 100 graus Celsius para passar para o estado gasoso? Então, apenas algumas moléculas que têm energia suficiente para mudar de estado, e não são todas. A outra forma de vaporização é a ebulição. Na ebulição, o líquido se transforma em gás em uma temperatura de ebulição. Então, nesse caso, a maioria das moléculas do líquido está com energia suficiente para mudança de estado, como, por exemplo, a água na chaleira. Então, toda a água ali está recebendo calor, então ali o líquido vai se transformar no gás dentro dessa temperatura. E por último aí é a calefação, que é a vaporização que ocorre quando o líquido passa rapidamente para o estado gasoso, ou seja, quando ele recebe uma grande quantidade de calor rapidamente. Como por exemplo, a gente joga um líquido em contato com uma superfície com uma temperatura muito maior que a sua temperatura de ebulição. Agora, vamos ver
o conceito de calor latente e o que ele tem de diferente do calor específico que a gente viu na videoaula passada. Então, olha aí, toda mudança de fase ocorre a determinada temperatura e pressão, independentemente do sentido de transformação. Assim, a pressão atmosférica normal, a água se solidifica ou o gelo se funde a 0 graus Celsius e se vaporiza ou condensa a 100 graus Celsius. Então, preste atenção no seguinte, a mudança de fase, você precisa de um valor de temperatura e de pressão. A pressão atmosférica, como a gente já sabe, a água se solidifica ou o gelo se funde a 0 grau e vira vapor ou condensa a 100 graus Celsius. Porém, acontece uma coisa que é o seguinte, quando a substância está mudando de fase, a razão entre a quantidade de calor transferido, o Qzão, e a massa m da substância que mudou de fase é constante. Então, quando a substância muda de fase, essa razão, quantidade de calor e massa, ela é constante. E ela é denominada calor latente. E ela é definida por essa razão aí. O calor latente L é igual à quantidade de calor que a substância recebe ou cede dividida pela massa. E aí, simplificando, a gente chega nessa expressão aí, ó, Q é igual a ml. Quantidade de calor é igual a massa vezes calor latente. Então, o que vem a ser o calor latente? Sendo assim, o calor latente é a quantidade de calor que cada unidade de massa de substância deve receber ou ceder a fim de efetuar a transição de um estado para outro a temperatura constante. Então, no que o calor latente é diferente do calor específico? O calor específico, quando a gente está estudando a quantidade que eu recebo de uma substância, o que o calor específico faz? Ele faz com que a temperatura do corpo sofra alteração. Então, o calor específico é para variar a temperatura do corpo sem variar o estado. Então, a gente está estudando um sólido, esse sólido recebe calor, calor específico vai alterar a temperatura dele, seja no estado sólido, líquido ou gasoso. Já o calor latente, ele vai manter a temperatura do corpo constante e vai alterar a fase dele. Como a gente já viu, na pressão ambiente, o gelo se funde, vamos estudar a fusão do gelo, a 0 graus Celsius. Então, se eu tiver uma massa de gelo a 0 graus Celsius e se ele receber calor, o que ele vai fazer com esse calor que ele recebeu? Ele não vai mudar a temperatura, ele sim vai passar do estado sólido para o estado líquido, mantendo a temperatura constante. Só depois que todo o gelo virou água e essa água estiver a 0 graus Celsius, aí sim que a sua temperatura vai variar. Observa aí nesse gráfico, né, temperatura versus quantidade de calor recebida ou cedida, que representa muito bem as mudanças de fase de uma substância. Então, como durante as mudanças de fase a temperatura não varia, a gente tem esses patamares característicos dessas mudanças. Então, vamos lá. Começando com a substância no estado sólido, aí no estado A. Ela recebe calor, ela vai aumentar a temperatura até atingir o ponto B. No momento que ela atinge o ponto B, ela atingiu a temperatura de fusão. Então, entre B e C, ela vai receber calor e vai manter a temperatura constante, até que todo o corpo que estava no estado sólido passe para o estado líquido. Só depois que todo esse corpo estiver no estado líquido é que a sua temperatura volta a subir, que vai ser entre o estado aí C e D. Então, entre C e D, ela está no estado líquido. Chega no ponto D, ela atinge a sua temperatura de vaporização. Então, o que vai acontecer? Ela estava no estado líquido e só depois que toda a substância constituída no corpo passar para o estado gasoso, lá no ponto E, aí sim, ela continua recebendo calor e a sua temperatura sobe. Então, preste atenção, durante a mudança de fase, a temperatura do corpo é mantida constante. Todo o calor que ele recebe ou cede é usado para mudar a sua fase, do sólido para o líquido, líquido para o gasoso, ou do gasoso para o líquido para o sólido. Então, vamos resolver aí um exemplo que aplica isso que a gente viu. Exemplo, uma massa de 500 gramas de gelo encontra-se a temperatura de menos 30 graus Celsius. Que quantidade de calor essa massa precisa absorver para que, após algum tempo, se tenha? Letra A, 500 gramas de gelo a 0 graus Celsius, dado o calor específico do gelo, 0,55 calorias por grama grau Celsius. Então, preste atenção no seguinte, o que vai acontecer? Eu tenho 500 gramas de gelo a menos 30 graus Celsius. E eu quero ter 500 gramas de gelo a 0 graus Celsius. Vai mudar de fase? Não. O gelo vai continuar no estado sólido. O que vai acontecer? A temperatura dele vai subir de menos 30 graus Celsius para 0 graus Celsius. Vamos escolher os dados aí do problema. A massa, 500 gramas, temperatura final, 0 graus Celsius, inicial, menos 30 graus Celsius.
ΔT, variação de temperatura, a temperatura final, 0, menos. A inicial, menos 30, menos vezes menos, mais. 0 mais 30, 30 graus Celsius. E o calor específico do gelo, 0,55 calorias grama grau Celsius. A quantidade de calor, como vai haver uma mudança de temperatura, eu vou usar a equação fundamental da calorimetria, que é igual a mc ΔT. Vamos substituir massa 500 gramas, calor específico 0,55 caloria grama grau Celsius, variação de temperatura 30 graus Celsius. 500 vezes 0,55 vezes 30, 8.250 calorias. Então, para eu pegar 500 gramas de gelo e menos 30 graus Celsius e levar a 0 graus Celsius, eu preciso fornecer ao gelo 8.250 calorias. Na letra B, 250 gramas de gelo a 0 graus Celsius e 250 gramas de água a 0 graus Celsius. E foi me dado o calor latente de fusão do gelo, que é de 80 calorias por grama. Presta atenção no seguinte, na letra A eu calculei o seguinte, eu peguei o gelo a menos 30 graus Celsius e calculei a quantidade de calor que eu preciso para chegar a 0 graus Celsius. Agora o que eu quero? 250 gramas de gelo a 0 graus Celsius. Então, metade dessa massa não vou mexer. Já a outra metade, 250 gramas de água a 0 graus Celsius. Eu vou pegar 250 gramas de gelo e vou fundir. Ou seja, vou tirar do estado sólido e passar para o estado líquido. Então, vamos escolher os dados aí. A massa de gelo que eu vou fundir, que eu vou derreter, vamos dizer assim, 250 gramas. E o calor latente de fusão do gelo, 80 calorias por grama. Então, qual a quantidade de calor que eu preciso fornecer ao gelo para eu derreter 250 gramas? Olha aí, Q é igual a M vezes L. A massa, 250 gramas, e o calor latente, 80 calorias por grama. 250 vezes 80, 20.000 calorias. Então, para eu derreter o gelo que já está a 0 grau e transformar em água também a 0 grau Celsius, eu preciso de 20.000 calorias para fazer isso. Agora, se for o gelo todo, se 250 gramas eu gasto 20.000 calorias, para derreter os 500 gramas de gelo eu vou precisar de 40.000 calorias. Olha que é uma quantidade de calor muito alta. Então, olha só, enquanto que o calor específico do gelo, para eu elevar em 1 grau Celsius a temperatura de 1 grama de gelo, eu preciso de 0,55 calorias. Para eu derreter 1 grama de gelo, eu vou precisar de 80 calorias. Então, ou seja, é um valor 145 vezes maior. Então, é muito mais difícil eu derreter 1 grama de gelo do que aumentar a temperatura de 1 grama de gelo aí, certo? E na letra C, eu quero ter 500 gramas de água a 20 graus Celsius. Então, o que aconteceu? Eu precisei de 40.000 calorias para fundir todo o gelo, os 500 gramas de gelo que eu tinha. Agora eu vou pegar, agora o que eu tenho? Eu tenho água a 0 graus Celsius e vou levar essa água, aumentar a temperatura até 20 graus Celsius. Então, a minha massa, 500 gramas de água, o calor específico da água, a gente sabe que vale 1 caloria grama grau Celsius, e a variação de temperatura, 20 graus Celsius. A equação fundamental da calorimetria, porque agora não vai haver mudança de fase, e sim vai haver mudança de temperatura. Eu vou tirar a água de 0 graus Celsius e vou levar para 20 graus Celsius. Então, substituindo aí, massa, 500 gramas, calor específico, 1 caloria por grama grau Celsius, variação de temperatura, 20. 500 vezes 1, 500, 500 vezes 20, 10.000 calorias. Então, para eu pegar 500 gramas de água a 0 graus Celsius e levar para 20 graus Celsius, eu vou precisar de 10.000 calorias, certinho? Muito bem, encerramos aqui mais uma videoaula. Peço que você deixe aí o seu joinha, aí que curta a videoaula. Se não for inscrito no canal, se inscreva. E até a próxima videoaula, pessoal. Forte abraço, valeu!